Publish News entrevista Diana Passy, do selo Seguinte, do grupo Companhia das Letras, e sem um cargo especialmente, porque ela faz um monte de coisas lá, e faz um monte de coisas fora de lá também. Sim. Diana, obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. Conta um pouco, por favor, disso. Como é que alguém consegue ser editora e marketing ao mesmo tempo? Então, é porque isso vem muito de como eu sou mesmo, que eu não consigo só, ficar com a cabeça para baixo fazendo só o que colocam na minha frente. Então, eu entrei na Companhia das Letras primeiro como estagiária de Direitos Estrangeiros, só que aí era a época que estavam começando as redes sociais, e aí me chamaram para fazer as redes sociais da companhia, foi como eu fui efetivada lá. E aí nessa época também, um pouco depois, começaram a conversar sobre criar novos selos e surgiu o seguinte, que seria então o selo jovem da editora, que a gente não publicava muito livros desse estilo e queriam começar. E aí era um tipo de livro que eu gostava muito, e aí então eu estava cuidando das redes sociais da companhia e tudo mais, e eu falei, eu quero ajudar nesse selo também, me deixa ajudar a escolher os livros para esse selo, porque eu gosto, eu conheço vários livros, então acho que eu posso ajudar a opinar. E aí então eu comecei a fazer isso, paralelamente continuava então com redes sociais, o blog da companhia, e comecei a fazer então essa seleção de originais para o seguinte. E aí com o tempo então eu fui migrando de uma coisa para outra e abrindo mão do trabalho dos outros selos, para depois assumir todo o marketing da Seguinte, que fica comigo até hoje, e continuo fazendo a seleção de originais. Então eu cresci junto lá com a Seguinte, e aí então as funções que eu faço dentro do selo acabam passando um pouco as barreiras do que seria exatamente o meu cargo, mas porque eu fui me propondo, porque eu queria fazer aquilo. Então. É interessantíssimo, porque no mercado editorial costuma ser, eu acho que todo mundo já, se não viu, já deveria ter percebido que as áreas elas se cruzam muito, né? Não dá para ser uma coisa estanque em cada departamento, Sim. em cada sala da editora. Mas, ao mesmo tempo, cada uma dessas coisas que você faz exige tempo e concentração e dedicação, né? Então isso é uma grande coisa que você está fazendo. Não é fácil, não é bem cansativo, e é aquilo que acaba, engolindo a sua vida, sabe? Eu sou a pessoa seguinte hoje em dia. Então, mesmo quando eu saio, eu encontro amigos, amigos que eu conheci, em eventos de livros e tudo mais, sabe? Acaba um pouco virando a sua vida também. Mas eu consigo fazer tudo isso porque é uma coisa que eu gosto. Eu gosto desse tipo de livro, eu escolhi trabalhar com eles, eu acredito neles, e eu gosto, do público com quem a gente trabalha também. Então, isso é um alívio, sabe? Claro que dá um trabalho mesmo assim, não é aquela coisa, ai meu Deus, não é um trabalho, é um amor, assim. Não, gente, é um trabalho mesmo assim. Mas é que eu consigo perceber as recompensas. Não, porque senão daqui a pouco fala, não, você não paga pra trabalhar? Já que gosta tanto? Eu falei, não é bem assim. Nossa, não, já teve uma vez que, enfim, eu costumava ficar até muito tarde na editora respondendo e-mails, porque aquilo, você passa o dia inteiro, em reunião, resolvendo coisas que, te chamaram pra fazer, que é urgente e tudo mais. Então, quando você consegue, de fato, parar pra responder as coisas, já ficou muito tarde e você tá lá na editora sozinha respondendo as coisas. Acontece. E aí então eu mandei um e-mail pra alguma pessoa, e aí ela me respondeu, nossa, você tá respondendo agora, mas é que quando a gente gosta do trabalho nem vê o tempo passar, né? E eu fiquei aquilo, gente, não, eu queria muito estar na minha casa, na verdade. Mas é porque isso precisava ser feito, mas não é legal que eu esteja aqui. Pelo que eu tô tirando do que você diz, o que fica de importante assim, não é pra todo mundo. Né? Não é uma coisa assim, agora toda editora vai querer juntar o marketing e o editor não vai dar certo, né? Não é todo mundo que se encaixa nesse perfil, né? Sim, e mesmo assim, os trabalhos que eu faço no editorial não são todos. Tem serviços de editorial que eu não faço, tem gente que é exclusivo do editorial. O editorial também ajuda um pouquinho no marketing. Então, a Seguinte funciona de uma forma que a gente se conversa muito e a gente trabalha de uma forma integrada. Tanto marketing quanto quem está estritamente no editorial. O time se adapta aos talentos de quem está nele, é isso? Sim, e muito por uma questão de que todo mundo que está na Seguinte está muito envolvido com o tipo de livro que a gente publica e que quer muito ajudar e dar ideias e estar envolvido mesmo.
Então é uma coisa que até, tipo, se eu chegasse pra alguém e falar, tipo, não, você não pode fazer isso porque não está, tipo, na descrição é estrita do que é o seu trabalho ou não, ia até, tipo, pegar mal, na verdade. Que a pessoa ia falar, tipo, mas eu quero fazer isso. Mas, tipo, como funciona muito. Esse gênero, não chega a ser um gênero, mas enfim, esse nicho que é o... É um recorte etário que a gente trabalha como se fosse um gênero. O que é o jovem adulto, o young Isso. adult. E por que te fascina? Assim, pra mim foi muito importante. Assim, tipo, eu sempre gostei muito de ler, mas quando eu tava na faculdade eu descobri que começou a surgir esse gênero, então que não é gênero, esse nicho, lá nos Estados Unidos. Eu comecei a ler alguns e eu falei, tipo, nossa, isso daqui é muito bom. E foi muito importante pra mim. Por uma questão de ser, tipo, livros que estavam abordando coisas que eram importantes pra minha vida que eu não tava vendo em nenhum outro lugar. E aí isso pega muito também a questão do que se é considerado literatura hoje em dia, do que é considerado importante. E que é muito você ver, tipo, a gente, tipo, é homem, é branco, é, tipo, classe média. E você quer que uma pessoa jovem se identifique com isso, sabe? É muito complexo. É claro que é possível você identificar com questão de um personagem que não é como você, isso é claro. Mas a questão é, você deveria estar sempre só se identificando com uma pessoa que na verdade não é como você, sabe? Você não devia, tipo, estar ouvindo pessoas de diversos tipos diferentes, inclusive pessoas que, tipo, estão na mesma fase de vida do que a tua e que também passam por esses problemas, sabe? Tipo, as questões são outras, né? As questões são outras, tipo, não existe uma história que seja universal, como se gosta de pensar. No tipo, esse daqui é o padrão, mas se você adicionar uma característica, tipo, é um personagem que tá passando pelas mesmas dificuldades de vida de todo mundo, mas ele é negro. Tipo, só porque ele é negro não significa que é só para as pessoas negras. Tipo, uma pessoa que é branca, que é asiática, ela não poderia se identificar com isso também? E aí você fica querendo, tipo, restringir, tipo, o que é uma história padrão e o que não é, e o que deveria ser lido, ou então o que é só para um nicho específico. E, enfim, no YA isso é uma questão de muita gente que percebe a literatura juvenil muito como o que você lê no colégio, que era uma coisa muito paradidática, assim. Uhum. E que tem várias restrições do que pode, do que não pode fazer. E aí, quando você começa a conversar com a pessoa, tipo, não, sabe, o YA hoje em dia fala sobre qualquer coisa, é só, tipo, o único ponto em comum é que sempre os protagonistas têm uma certa faixa etária, que é, tipo, entre 14 e 15 e até, tipo, uns 18, até 20, assim, no máximo, alguns têm. Mas essa é a única alimentação, assim, por uma coisa que se convencionou ser. Mas, tipo, qualquer assunto que possa ser tratado, enquanto você tá nessa faixa etária, acaba sendo tratado no YA. Tipo, tem gente que me fala, mas, tipo, mas o personagem pode morrer no YA? Tipo, gente, ele pode não só morrer, como ele pode matar outra pessoa, até. Tipo, gente, você viu o que acontece, tipo, em Jogos Vorazes, sabe? Você ainda acha que tem uma limitação disso? Tipo, não é muito compatível com o que a gente vê na realidade o YA abordando. E é uma questão, tipo, de ser uma fase muito importante na vida das pessoas, que é um pouco quando você tá saindo da asa, tipo, da sua família, do seu colégio, que é muito... Você tá vivendo numa realidade que foi um pouco imposta em você, que você pode gostar, pode não gostar, pode ter problemas. E você tá descobrindo quem você mesmo é e quais são as escolhas que você vai fazer da sua vida. Então é uma fase que é muito importante pra pessoa e então você... Tipo, ela tem vários dilemas, ela tá descobrindo várias coisas e você ter, tipo, uma história que traga uma realidade diferente ou um pouco de conforto, tipo, olha, essa preocupação que você tá tendo agora, tipo, não se preocupa, é normal, outras pessoas estão passando pelo mesmo problema, ou então, tipo, olha, você passou por esse trauma, você não tá sozinho, vamos te dar aqui uma luz no fim do túnel e você pode sair dessa. Então, tipo, o YA hoje em dia, o que me deixa muito feliz é isso. A gente tá até mais avançado em muitas questões, tipo, de representatividade, do que pode ou não ser abordado em livro, de questões sociais também, do que eu vejo em alguns outros tipos de literatura. Então, mas aí, por exemplo, você sente alguma... Talvez nem vá tentar bater em escola para adoção e tal, porque daí é outro caminho da editora, ou consegue também? Porque a gente sabe que existem uma série de barreiras. Ainda mais hoje em dia. Né? Ainda mais hoje em dia. Ou fica da história escabrosa, ultimamente. Sim. De pré-censuras acontecendo.
Existem algumas adoções, acabam sendo por colégios que são, tipo, de uma renda mais alta, que tem uma educação mais liberal. Claro que acaba não sendo por todos os colégios, mas o YA em si, ele é realmente o livro que vai ser escolhido pelo próprio jovem para ser lido. Então, não existe tanto assim essa preocupação de se vai ser adotado em colégio ou não. Seria interessante, porque trariam muitas questões que deveriam ser discutidas mais abertamente com os jovens, mas infelizmente a gente sabe que ainda tem problemas nesse caso. Questão de linguagem. Também cabe experimentalismo? Cabe ousadia na linguagem? Ou o escritor, para jovem, precisa pegar leve? Cabe, não é o mais comum, sinceramente sim, mas não é impossível. É uma questão só que você precisa sempre se lembrar de que quando a pessoa tá lendo, tipo, o 5º livro da vida dela, tipo, o 10º da vida dela, é muito diferente de você tá lendo o 100º livro da sua vida. Tipo, o tipo de experiência que você tem, tipo, de interpretação, de estar acostumado na leitura e tudo mais. Então, como você coloca isso, você tem que lembrar disso. Não pode ser uma experimentação que vai, tipo, ser muito difícil de você entrar na história e que não tem exatamente, tipo, um propósito de por que você está dificultando essa entrada. Assim, só experimentalismo pelo experimentalismo eu acho que já é mais complicado. Mas se for uma coisa tipo, olha, não vai ser uma leitura tipo super simples, mas vai ter uma dificuldade e você vai ter que entrar e isso vai valer a pena no final pro leitor. Tipo, sim, isso existe. E Diana, eu fiquei intrigado quando você falou de ficar muito tempo lá na editora e sair tarde e tal. Eu estava fazendo uma pesquisa super branda a seu respeito, daí eu encontrei um post da própria companhia. Você estava... Eu acho que esse post é de 2012, será que eu estou enganado? Não sei qual que era. Mas você já estava há 3 anos lá. Sim, eu estou lá desde 2009. Já é muito tempo já. Você começou com o quê? Com 13 na editora? Não. Conta a sua história. É porque eu pareço mais nova do que eu sou. Eu tenho 32 anos. Não parece, eu sei, mas sim. Eu comecei lá em 2009, era o meu último ano de faculdade. Eu comecei como estagiária. E aí, então, já fez 10 anos agora em abril. Eu comecei lá, inclusive, como estagiária da Ana Paula Isayama, que tá na Todavia agora. Tipo, era ótima, tipo, aprendi muito com ela também. Foi incrível. Mas, tipo, 10 anos, tipo, é ótimo, mas como eu mudei muito lá dentro também, então foi muito tempo, mas ao mesmo tempo eu passei por várias áreas diferentes, e aí isso foi legal. O que você quer da tua vida como nessa área? Então, eu desisti um pouco de fazer muitos planos pro futuro, porque já mudou tanta coisa, tipo, do que eu queria, de acordo com a situação, que eu falei, tipo, não vale muito a pena. Eu tenho, tipo, algumas diretrizes, mas além disso, não, porque a questão é que quando eu saí do colegial, eu fui fazer, na verdade, faculdade de biologia. Olha só. E aí eu larguei no primeiro ano, porque eu falei, tipo, não quero biologia, eu vou fazer vestibular para matemática aplicada. O que você não gostou de biologia? Não, eu gostava de biologia, só que, tipo, eu não quero trabalhar com isso. Tá. E eu falei, tipo, não, na verdade eu não quero biologia, eu vou fazer então matemática aplicada. Matemática aplicada. Isso, e aí então eu fiz o ano de cursinho pra pensar o vestibular pra matemática aplicada, e aí no meio eu falei, tipo, não vai dar errado de novo, vai ser a mesma coisa que biologia. E aí foi que eu descobri que existia editoração. Tá. E aí eu falei, tipo, ok, acho que é isso. E fui fazer, mas tipo assim, eu passei tipo por todas as áreas possíveis. Mas essa conexão entre biologia e editoração ainda tá misteriosa. Tenta dar Não, é só porque eu gosto muito de estudar e de aprender as coisas. Eu achava a questão toda tipo, de biologia, eu gostava muito de botânica até. E era a época também que tinha a genética, tava crescendo os estudos. Mas era muito uma questão, tipo, eu gosto de aprender coisas, tipo, e eu gosto de exatas também. Sou uma pessoa que agora eu tô em humanas, mas eu não me considero, tipo, unicamente uma pessoa de humanas, como as pessoas falam. O que é muito contemporâneo, porque as coisas não têm essa divisão de gavetas, não, eu odeio né? isso, na verdade. O mundo real não é assim, né? E aí, então, eu percebi, eu gostava muito de estudar aquilo, eu gostava de aprender sobre biologia, sobre matemática, que seja, mas eu não queria trabalhar com nada disso. Uhum. E aí eu falei, tipo, mas eu sempre gostei muito de ler e isso é uma coisa que eu consigo me ver trabalhando. E aí, então, fui fazer editoração.
Só que aí mesmo dentro de editoração, eu falei, tipo, tá, dentro de uma editora, o que que eu posso fazer? E aí eu comecei achando que eu ia querer fazer alguma coisa ligada pra parte das artes, e eu percebi que não, e depois uma coisa, parte de texto, tipo, aparentemente não sei, e acabei indo pra parte de comunicação. Então, tipo, todas essas coisas de, eu acho que eu quero uma coisa, mas eu descobri que na verdade outra pode ser mais interessante, eu falei, tipo, não vale a pena eu ficar, tipo, parando pra pensar o que eu quero daqui a não sei quantos anos, porque pode mudar a situação, eu posso descobrir alguma outra coisa mais interessante, então eu acabo não me prendendo muito a isso. Você diria que tem uma cabeça um pouco de cientista nesse mundo editorial? Sim. Eu não sei se eu tenho direito de dizer isso. Tem, claro. Não, mas sim, porque eu gosto muito de pegar, tipo, o maior número de informações possíveis. Tipo, eu gosto muito de sentar com pessoas do mercado, tipo, de diferentes setores do mercado e, tipo, ver como é que eles funcionam pra ver o que eu posso fazer pra, tipo, melhorar o jeito como a gente funciona hoje em dia. O que pode mudar no que tá acontecendo. Então, e ver o que dá certo, o que não dá certo pros outros, e, tipo, ir juntando tudo isso. Então, de certa forma, sim, essa questão, tipo, de buscar dados e, tipo, tirar conclusões, ver o que funciona, o que não funciona, o que dá pra fazer. Como é que era a sua casa? Na sua criação, sua infância, sua adolescência, mostram alguma pista desse seu encaminhamento, desse seu interesse, desse seu jeito de olhar a vida? Olha, não sei. Meu pai, ele é chinês, ele veio pro Brasil quando ele tinha 9 anos. Eu sou de uma família imigrante. Então, ele é formado em engenharia. E todas as minhas tias também fizeram engenharia, trabalham em banco. Então, é todo mundo das exatas dessa minha parte. E a minha mãe, ela é formada em química e ela trabalhava como professora de química até eu e meu irmão nascermos. E aí ela também fazia muito artesanato. Ela virou professora de artesanato depois de um tempo. Mas eu não sei muito como isso se conecta. Tipo, eu tive muito privilégio nessa questão. Tipo, eu tinha então pais que me ensinavam isso da parte de exatas. Tipo, a minha mãe sentava muito pra explicar, então isso me ajudava. E ela tinha os kits dela de química e tudo mais, tipo, ela me mostrava como é que faziam as coisas. Então essa parte, tipo, de exatas eu pego de casa mesmo. Mas assim, da leitura, tipo, meu pai não lê nada. A minha mãe lê um pouco mais, e aí os meus avós também ajudavam muito, tipo, me compravam, tipo, gibi na banca desde criança. Então, me ajudou muito, tipo, eu receber essas leituras desde criança por causa deles. Em escola, seus amigos, havia alguma conexão nesse sentido, ou você sempre foi meio pra margem por ter interesses diferentes? Não, então, porque a questão é que até lá eu não sabia que eu ia mudar tanto de ideia também, né? Então, por um bom tempo eu fui só a pessoa que era muito boa em exatas em colégio, e aí também, tipo, tendo ascendência asiática, isso não é visto como diferente pra ninguém, o que é uma questão, tipo, de racismo, pode se argumentar, porque, tipo, eu trabalhei pra tirar notas boas, eu não nasci sabendo de nada. Determinismo, né? Isso, que é errado, tipo, eu estudei, por isso que eu tiro notas boas, mas eu tirava notas boas também em outras matérias. Mas todo mundo sempre me enxergava como aquela pessoa que em algum momento ia fazer alguma coisa de exatas. E aí, no final das contas, eu acabei prestando biologia. Então, de uma certa forma, quando eu falei, tipo, não, eu não quero biologia, eu quero matemática, foi o momento em que todo mundo falou, tipo, bom, você voltou pro canto em que a gente achava que ia acontecer mesmo. Hoje em dia, há mais pensadores, filósofos e sociólogos, e antropólogos, muito ligados às ciências antes chamadas duras, né? E tentando justamente implodir essas... Como que você vê isso? Como é que você entende a sociedade? A gente é estranho, né? A gente fala de questões ambientais como se meio ambiente fosse uma coisa que fica lá na floresta. Não, eu queria muito que as pessoas parassem de separar essas coisas todas e vissem que uma se interliga à outra, que funcionaria muito melhor se vocês vissem que elas estão interligadas mesmo. Mas é uma questão que existe muito uma imagem de que quando é a humanidade, principalmente mais ligada às artes, então é uma coisa que é mais, tipo, bela e puramente, tipo, de inspiração, em que você não pode, tipo, tentar pensar muito, tipo, sobre aquilo que está sendo feito.
enquanto as ciências são, tipo, puramente isso que você falou, tipo, uma ciência dura, sabe? Tipo, é uma lógica, tipo, não tem nada além disso, já tá tudo meio definido. E a questão é que, tipo, eu como pessoa mais interessada também na parte de ciências, eu vejo como ciência também envolve um monte de coisa que é de beleza também, e um monte de coisa que a gente não sabe definir, que na verdade nunca vai saber definir, tanto quanto as artes. Então, tipo, eu na verdade eu vejo muitos paralelos entre as duas coisas, e é por isso que eu nunca consegui, tipo, separar muito uma coisa da outra. Tipo, pra mim as duas estão ligadas. Mas então, sobre essa coisa de ser uma pessoa de humanas, isso tem uma questão de que me irrita muito, que é um pet peeve meu. Quando as pessoas falam, tipo, eu sou de humanas, eu não sei fazer conta. Isso me irrita de uma maneira. Primeiro, de uma questão que, tipo, gente, você sabe fazer conta, sabe? Todo mundo aprendeu, tipo, a somar, subtrair, dividir no colégio. Isso não é uma questão. Mas o que me irrita é como as pessoas falam isso como se fosse, tipo, orgulho e como se fosse uma coisa normal você não saber fazer conta. Sendo que você não vê, por exemplo, uma pessoa que é de exatas falando como se fosse ok, tipo, eu não sei escrever, eu sou de exatas. E, tipo, ninguém faz isso, e eu acho que isso acaba corroborando uma visão que existe, tipo, na sociedade, no mercado e tudo mais, sobre como carreiras de humanas são inferiores a pessoas de exatas, e quem, tipo, faz humanas são pessoas que são, tipo, têm menos capacidade que pessoas que fazem de exato, que pessoas fazem exatas. Então me incomoda como pessoas que são das humanas ficam se rebaixando com esse tipo de discurso, sabe? Não é engraçado você dizer, tipo, eu não sei uma coisa porque o meu foco é outra, sendo que é uma coisa que é básica e que na verdade você sabe. Você pode não estar, tipo, lidando com aquilo todo dia, você não pode ser, tipo, super versado em equações difíceis, mas, tipo, você dividir uma conta, você pegar uns números aqui e somar, tipo, você sabe. Então por que você tá fingindo que você não sabe e dando uma munição para esse argumento que existe na nossa sociedade de que a humanas é inferior às outras áreas? Então isso me incomoda, e eu acho que talvez se todo mundo parasse de fazer isso, a gente poderia, tipo, dar pelo menos um passinho adiante nessa questão de parar de achar que nós somos, para a sociedade parar de achar que pessoas de humanas são inferiores às outras áreas. Não, eu provavelmente, fazendo minha culpa, provavelmente eu já fiz isso, mas eu vou passar a culpar o meu ascendente, por exemplo. Pode ser. Quem é uma pergunta estúpida, mas é para poder provocar uma resposta boa, como todas que você vem dando. Quem é o jovem brasileiro com quem você está lidando quase todo dia? Porque você tem essa característica. Queria que você falasse disso também, que você não está entrincheirada na editora. Você fala com o leitor, você sabe basicamente quem é o seu leitor, né? Sim, inclusive essa questão de que eu faço muita questão de estar sempre em contato direto com os nossos leitores foi um dos motivos para nunca querer passar unicamente para o editorial, de eu sempre querer manter também a parte do marketing, porque eu vejo como ter o contato com os leitores informa o meu trabalho, e que se um dia eu parasse de ter esse contato, eu ia perder um nível de informação que é muito importante para mim, sobre o que as pessoas estão lendo e o que elas gostam. Então isso ia me prejudicar, então é uma coisa que eu não pretendo abrir mão, tipo, de estar sempre em contato. Mas o jovem que que eu tenho contato hoje em dia tem muito uma questão de redes sociais, ou seja, tipo, eventos de Bienal, o que infelizmente a gente sabe que não são todos os jovens e também não são todos os jovens leitores. Até por uma questão de que se você vê entre o público leitor geral, quem sabe realmente o que é uma editora é uma porcentagem muito pequena. Então, para ter o contato com o editor, na verdade, você sabe que você está falando com um público que é bem seleto e que é um público que tem um conhecimento maior de como o mercado funciona do que a média. Então, eu não tenho contato com todo o público de leitor jovem. Infelizmente, seria ótimo. Eu adoraria sair pelo Brasil conhecendo todos os nossos leitores, mas infelizmente não dá. Mas o jovem que fala com a gente hoje em dia, eu trabalho um pouco com esse tipo de livro porque eu me identifico um pouco, porque eu também sou fã de muitas coisas, eu também entendo a importância daquilo na vida do jovem.
Então, o jovem, hoje em dia, ele tá cada vez mais ciente do que ele pode exigir de uma leitura. É muito simples, por exemplo, quando chega na gente um autor que ele resolveu escrever um livro que era para jovens, mas que na verdade ele não tem nenhum contato e que ele só resolveu escrever aquilo porque ele pensou, tipo, vai dar dinheiro. Não existe isso. Para começo de conversa, vai dar dinheiro. Tipo, um livro YA pode dar dinheiro ou não, assim como qualquer outro gênero que você escrever. Mas você percebe muito simples, muito fácil, quando é um autor que não entende o que é o YA, que não está acostumado e que só falou, tipo, eu vou escrever uma versão, tipo, mais bobinha do que eu escreveria, isso vai ser para jovens e vai dar certo. E não é, porque o jovem, ele vai ser muito sincero na reação, na verdade. Ele não vai ter, tipo, meias palavras pra te dizer, tipo, olha, essa história ficou, tipo, muito ruim, esse personagem, tipo, não faz nenhum sentido, não gostei. Ele vai ser, tipo, muito crítico, na verdade, mais até do que os adultos. E eu trabalhei com os adultos também na Companhia das Letras, mas ao mesmo tempo, o que é muito legal no público jovem é essa paixão que eles têm realmente, de quando você explica o que é uma história de um livro, e ele já fica tipo, nossa, eu quero muito ler. E então, no YA é até muito comum você ter autores estreantes que se dão muito bem, porque é uma história interessante, então o leitor vai ler. O que não acontece... É isso. Sim, isso que você busca, né? Quando você vai fazer a leitura de um original, você quer ver a coisa pulsando, né? A vida no livro, é isso? Tipo, o que eu quero é que quando eu vou ter uma experiência interessante da leitura e quando eu fechar o livro eu vou continuar pensando nela. E aí, então, o público jovem, ele tá muito mais, tipo, buscando uma boa história. Então, se você apresenta uma boa história pra ele, tipo, não importa de onde você veio, quem você é, se é o primeiro livro, se é o seu 10º, se você ganhou o prêmio, se você não ganhou. O que é uma coisa que pesa muito mais na literatura dita adulta. Que é do tipo, mas eu vou publicar esse autor que nunca, tipo, é um estreante, mas de onde ele veio, sabe? Tipo, que credencial ele tem? Porque que, tipo, mas eu vou lançar esse autor, ele não vai ser resenhado em nenhum lugar. E isso não existe no YA, sabe? Tipo, você pode chegar de onde for, você tem uma ideia legal, tipo, você tem a mesma chance do que os outros. Então isso eu acho muito interessante. E o leitor que a gente conversa hoje em dia, principalmente, ele tá aprendendo cada vez mais a importância dessa questão de pedir literatura nacional, que ele não quer mais ler só, tipo, o livro passado em colégio americano que tem, tipo, a prom e todo mundo tem o seu armáriozinho e que se encontra na hora do intervalo. Tipo, não, a gente quer ver um livro passando, tipo, na nossa realidade. E também, tipo, que não seja só, então, um personagem que seja, tipo, só branco, ou que seja, tipo, personagens ricos, tipo, personagens reais mesmo, sabe? Tipo, tá tendo uma demanda por isso, é bem legal. De literatura... no que a gente está falando, jovem, o que te tocou mais na vida? Uns 3 livros, não sei, alguns exemplos assim, e entre a literatura velha, vamos dizer. Literatura velha. A literatura da minha idade. Não. Eu leio livro de vários gêneros, eu não leio só o YA. A Tati Leite falou exatamente isso semana passada, quando a gente gravou com ela, falou... o mercado precisa entender e as pessoas precisam entender que ninguém é plano. A gente lê várias coisas. Não, isso é uma discussão que não termina nunca. Das pessoas veem, tipo, um livro fazendo sucesso e elas começam a criticar quem lê aquilo como se ela só lesse aquilo. E na verdade, tipo, quem tá errado é você se você só lê clássicos na sua vida, sabe? Tipo, sim, claro, leia clássicos, é muito legal. Mas se você vai ler só clássicos a sua vida inteira, tipo, tem tanto mais que você pode explorar. Eu acho que a gente vai ficando verde. Então, tipo, eu gosto muito de variar o tipo de coisa que eu leio, mas, tipo, eu tenho esse carinho especial pelo YA. Então, livros que foram, assim, muito importantes pra mim, nossa... com certeza é um que eu trouxe pra editora depois por causa disso, que é o Histórico Infame de Frank Landau Banks, da E. Lockhart, que foi justamente um dos primeiros livros que eu conheci o YA quando eu estava na faculdade, e que é basicamente um livro sobre uma garota aprendendo sobre machismo na vida dela. E, tipo, ela não chega a se considerar uma feminista, embora na trajetória ela esteja aprendendo sobre o que é isso.
E é sobre essa garota Frank, que ela estuda num colégio super privilegiado e tudo mais, e que tem uma sociedade secreta de garotos. E aí ela percebe que é uma sociedade que é muito legal de participar, porque os garotos fazem várias pegadinhas no colégio. E ela fala, tipo, nossa, eu também, tipo, adoraria fazer isso, eu sou boa nisso, tipo, e eu queria entrar. Só que a questão é que a sociedade é secreta e os garotos não querem nem falar sobre a existência da sociedade pra ela. Inclusive um garoto que ela começa a namorar e que ela descobre que é tipo o alfa desse grupo e que tá escondendo da própria namorada a existência desse grupo. E ela começa a ficar, tipo, cada vez mais irritada, porque quando ela começa a perceber o tanto que a vida dela tem, tipo, bloqueios pelo fato simplesmente de ela ser uma garota, sabe? O tanto de expectativas irreais que as pessoas têm de como ela é ou não é, só por ela ser uma garota. E aí foi o que me fez muito questionar a minha vida também. E a questão é que a Frank é muito legal, porque ao invés de ser, tipo, só, tipo, não gosto deles, tipo, deixa pra lá, ela resolve tomar o poder do grupo dos garotos sem eles saberem. Ela começa a se fingir que ela é o alfa. E ela começa a sugerir pegadinhas que são muito mais legais do que todas que eles planejaram. Então ela sequestra o grupo, basicamente. O fato de ter um alfa já é um universo bem machista, né? Sim. Uma conformação. E aí, então, tipo, ela sequestra esse grupo e torna ele, tipo, muito mais legal. Só que o que ela... E aí você pensa, tipo, bom, olha só, ela conseguiu contribuir pro grupo, eles gostaram do que ela tava fazendo, então talvez eles vão aceitar ela. E é como o livro termina. Mesmo quando descobrem que é ela e que você poderia pensar... eles vão aceitar ela, porque eles viram que ela realmente poderia fazer parte, ela tem ideias boas e é tão inteligente quanto eles. Ela é só rejeitada, ela continua sendo rejeitada só porque ela é uma garota. Tipo, todos os garotos, tipo, se afastam dela, ela perde os amigos. E aí ela só fala, tipo, bom, a grande conclusão dela é essa, tipo, bom, se vocês não me querem no meio de vocês, eu não tô perdendo nada, na verdade, vou seguir o que eu quero na minha vida, porque eu sei que eu tenho capacidade, sabe? Tipo, eu não preciso de quem tenta me segurar pelo que eu devo ou não devo ser. E isso foi, tipo, um livro que foi muito importante pra mim. Então, e aí eu trouxe pra seguinte depois, porque eu falei, tipo, olha, isso foi muito importante pra mim, vamos ver se é importante pra outras pessoas também. Deu certo? Sim, foi bom. E aí é uma questão que é até curioso, você vê, a gente lançou esse livro, acho que foi em 2014, 2013, 2014, se não me engano. E ainda era uma época que se você falasse, tipo, esse é um livro que fala sobre feminismo, não ia dar certo. Tipo, ia ser considerado um palavrão, ia ser uma coisa muito pesada. Mas aí que tá, tipo, você vê o quanto isso mudou rápido. O quanto, tipo, poucos anos atrás, se você falasse, tipo, é um livro sobre feminismo, as pessoas iam torcer o nariz. E hoje, se você não tem, tipo, questões feministas, se isso, tipo, não tá refletido na história de alguma forma, tipo, isso já é rejeitado. E eu acho isso ótimo, na realidade. Mas é curioso você ver o quanto as coisas avançam rápido. Desde que não seja efêmero, é ótimo. É, né? Ótimo, sim. É um avanço, né? E eu vejo como isso particularmente acontece dentro do YA, por uma questão, eu acho que até porque o mercado YA é muito mais ágil do que outros. Tipo, existe muito uma pressão até em cima dos autores de estar sempre lançando um livro novo a cada ano. Então, essas ondas que estão, tipo, mudando a sociedade acabam chegando mais rápido na literatura YA do que em outras que tem um ciclo que é um pouco mais demorado. Outra coisa que eu fiquei curioso, assim, o quanto... Você contou, seu pai é chinês. O quanto a China é distante de você e o quanto é próxima de você? Assim, contato com a China, assim, eu não tenho. Tipo, a gente nunca falou chinês em casa. Sempre foi realmente uma coisa muito de inserção na sociedade. Eles chegaram aqui, tinham que se adaptar para se virar e tudo mais. Então, nunca chegou a ser uma questão de eu ter algum contato com isso. O contato que eu tenho é realmente com a minha família. Mas ao mesmo tempo, o quanto que eu ter essa ascendência informa a minha vivência todo dia, sabe? Tipo, como as pessoas me veem por causa disso, da sociedade mesmo. Então, essa é a conexão que eu tenho, assim. Tá. Você nunca foi pra lá? Nunca fui pra lá. Morre de vontade ou não? Eu tenho vontade de ir em um dia, mas, tipo, não por enquanto. Por quê? É muito uma questão de... A China tem... é um pouco complicado. Existe uma questão de machismo mesmo, tipo, né, dentro da cultura chinesa, da cultura asiática, e que isso me influenciou um pouco até, tipo, dentro da minha família.
como me viam e o que esperavam de mim dentro da minha família. Então, eu ter um contato um pouco mais com essa cultura depende muito de eu conseguir separar a experiência que eu tive pessoalmente com o que é a realidade de como é a cultura. Então, eu ainda preciso, tipo, me distanciar um pouquinho mais para conseguir falar, tipo, ok, agora eu vou conseguir ir para lá e aí aproveitar e ver como que as pessoas são, sem ter a minha própria experiência informando o que eu vou ver lá. Não, isso tudo é um processo muito rico, né? Sim. Mesmo essa espera, esse amadurecimento. Você escreve? Eu odeio escrever. Não, eu sou de exatas, não humanas, eu não escrevo. Não, eu tô bem feliz só do lado de cá. Não, nossa, eu não tenho nenhuma intenção, tipo, eu não gosto, tipo, qualquer coisa que eu tenha que escrever sai muito difícil, assim. Tipo, mesmo quando eu tive que fazer, tipo, o TCC de faculdade, tipo, nossa, eu penei tanto. Tipo, não é uma coisa que me interessa. O que é que está faltando para esse mundo ligado diretamente ao livro? Esse mundo interessado no sucesso do livro? O que precisa avançar, Diana? O que você acha? Você que... Agora sim, agora eu vou rotular. Uma jovem talento premiada pelo Publish News com a Feira de Frankfurt. Então... Bom, muitas coisas para começo de conversa, né? O que, enfim, o país precisaria para começo de conversa seria mais pessoas com educação e com capacidade real de leitura, que não seja, tipo, ok, eu sei assinar meu nome, mas eu não consigo interpretar texto. Que a gente sabe que, tipo, a porcentagem da população que é considerada alfabetizada, mas tem capacidade de interpretar um texto, na verdade é muito grande. E isso limita muito o quanto o mercado de livros pode crescer. Isso é um grande problema. Você também tem, obviamente, uma questão só, tipo, financeira, de quem tem ou quem não tem acesso ao livro, obviamente. Mas, enfim, isso são coisas que estão além do mercado e que a gente não tem muito o que fazer, claro. O que o mercado em si poderia fazer é o que eu acredito e que foi como eu me candidatei ao Jovem Talento, se conversar mais um com os outros ao invés de se enxergar como concorrentes. E daí você criou... Eu criei a Flip Pop muito com base nisso. E tipo, tudo que informa o meu trabalho hoje em dia é nisso. Tipo, eu converso muito abertamente com gente, tipo, de várias editoras, porque eu não vejo as outras editoras como concorrentes, sabe? Tipo, a gente tem tanto problema que afeta o mercado editorial, que a gente vai se considerar nós mesmos o problema, tipo, vai só implodir. E se a gente trabalha junto, a gente consegue chegar mais longe e mais rápido. Então, ok, a gente concorre na hora de comprar um título específico que você quer e eu também quero, tipo, concorre, ok. Mas a partir do momento que fechou aquilo e já decidiu, não tem mais concorrência. Tipo, a gente tá só com o mesmo objetivo de fazer mais pessoas lerem. A gente, obviamente, não pode mais ficar dependendo só do mesmo número de leitores que a gente tem hoje em dia. A gente precisa ampliar esse número de leitores. E não vai ser uma editora sozinha que vai conseguir fazer isso. Então, conversar com outras editoras e com outras empresas ligadas ao meio editorial também, para ver o que a gente pode fazer para ampliar o nosso público leitor. Na Flip Pop, você sente que apareceram, além dos leitores usuais, também novos leitores ali? Despertou alguma coisa em mais gente? Então, é um pouco mais complexo porque a Flip Pop, como ela é um evento que tem um ingresso, né? Porque a gente tem que pagar o aluguel e tudo mais, complexo. Então, uma pessoa que não gosta de ler provavelmente não iria. Mas o que acontece é o seguinte: a Flip Pop, o objetivo dela é que você possa ir lá conhecendo um livro, um autor que você gosta, e você falou, tipo, ele vai estar lá, eu vou querer conhecer. E você sai conhecendo vários outros. E você se aprofunda na sua carreira de leitor, digamos assim. Porque o leitor na Flip Pop, ele é considerado com muita seriedade. Eu digo, tipo, a gente não vai fazer um bate-papo que seja só tipo, você é um adolescente que você lê, a gente vai fazer algumas perguntas bobinhas, do tipo, onde você tirou sua ideia? Fulano vai terminar com ciclano no final da série. Não vai ser só isso. A gente tem bate-papos, tipo, muito aprofundados para mostrar pro jovem leitor que aquilo que ele está lendo também tem uma seriedade por trás disso e que tem, tipo, assuntos que talvez ele nunca tenha pensado
e que ele vai começar a pensar e cobrar dos outros livros a partir disso também. A curadoria dá um trabalho pra fazer isso, né? Mas, sim, mas a curadoria, tipo, quais são as mesas, é uma coisa que eu passo, tipo, o ano inteiro pensando, então... Esse ano? Vai ter. Vai ter flip-flop, eu não posso falar a data ainda, mas vai ter, que tá fechado já o local e a data, mas ainda não posso divulgar. Mas vai ter, e eu tô de novo indo atrás de todas as editoras que querem participar junto com a gente. A expectativa é que tenha mais agora, mais Sim. editoras. Então, porque no ano passado foi o primeiro ano que a gente abriu para as outras editoras. A ideia sempre foi abrir para todo mundo, nunca foi a ideia ser o festival da Seguinte, por isso que a gente deu um nome que não mencionava a Seguinte. A gente só falou, tipo, olha, a gente quer que exista um festival assim, porque não tem, tipo, não existe um espaço para o jovem leitor hoje em dia. Aqui no Brasil existem eventos para crianças e existem eventos para adultos, mas o jovem fica meio abandonado nisso. E aí a gente queria dar um espaço para eles, porque mesmo quando você puxa os dados, por exemplo, de Bienal, você vê a porcentagem do público que vai, que é um leitor jovem, mas ao mesmo tempo a Bienal não está sendo planejada para eles. E isso quem trabalha nisso do dia a dia de Bienal e tudo mais, tipo, percebe coisas tipo, poderia melhorar. Que tipo, você percebe, eu não quero que o meu leitor fique o dia inteiro em uma fila para pegar um autógrafo, sabe? Tipo, eu não acho isso humano com ninguém. Então a gente foi pensando, tipo, olha, se tivesse um espaço que fosse pensado para essas pessoas, seria muito mais confortável para todo mundo, sabe? E é muito uma questão um pouco de como eu trabalho também, de falar, tipo, olha, eu vejo que isso poderia ser melhor, ao invés de ficar só reclamando, tipo, por que essa coisa não é desse jeito? Eu penso, então, eu queria que isso acontecesse. O que eu posso fazer pra chegar nisso, sabe? E aí tá a cientista de volta. E aí surgiu a Flip-Flop por causa disso. Porque eu falei, tipo, olha, eu queria que isso existisse, então vamos tentar fazer. Nossa, esse pensamento é um princípio de pensamento muito bom. Agora você começa a se livrar um pouco de mim, que é a hora de pedir o presente com a maior cara de pau do mundo. Sim, o que eu trouxe pro museu foi então justamente o bottom da primeira Flip-Flop. Olha! Que foi então quem foi no evento ganhou esse bottom. E aí eu trouxe um deles pra ficar aqui com vocês. Da primeira que legal, edição. obrigado, Diana. Olha que legal. Então a ideia é que esse ano vai ser a terceira edição, mas vamos tentar crescer cada vez mais e trazer cada vez mais editoras. E trazer mais leitores também. Com o seu trabalho vai dar tudo certo. Obrigado. Imagina. Prazerzão. Obrigada. E daí todo ano vocês fazem? Botam ou não? Só fizeram no primeiro? A gente fez no segundo ano não deu. A ideia é que tem esse ano de novo. É tão ano legal. passado a gente teve umas sacolinhas. Eu sou um cara anos 80, então eu adoro Bottom. Bottom é anos 80. Você vai roubar do museu pra você.